Bom dia, paz do Senhor a todos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo aqui o estudo das cartas de Paulo e estamos estudando aqui Romanos, a primeira carta. Então, vou pedir aqui para a Rosi fazer uma oração para a gente estar dando início aqui aos nossos estudos. Rosi? Amém. Bom dia, paz do Senhor a todos. Vamos orar para Deus estar falando aos nossos corações, né? Amém? Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor Deus, primeiramente pela vida, Senhor Deus, dia de vida que o Senhor nos deu, pelo sol que está brilhando, a família, te agradecer pelos irmãos aqui, Senhor, pela família em oração, Pai. Te agradecer, Deus, pela palavra do Senhor que está disponível para nós, Pai. Nós temos acesso livre à sua palavra, Pai. Nós queremos te agradecer, pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações através dos teus servos. Eu sei que o Senhor já revelou a tua palavra para eles, mas que durante o decorrer desse estudo, Senhor, o Senhor venha revelando ainda mais aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, Senhor. Abra a nossa mente, abra os nossos corações, os nossos ouvidos, para a gente entender o que o teu Santo Espírito está falando, Senhor. Fica conosco, Deus. Coloca um anjo em cada lar aqui representado, Pai. Fala conosco através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém, amém. Obrigado, Rosi. Então vamos lá, nós estamos aqui em Romanos, né, que é a primeira carta de Paulo. Nós estamos aqui, mostrando aqui no índice, nós estamos aqui no capítulo 15, né, que a gente começou. Esse é o penúltimo capítulo. Os capítulos de 12 a 16 aqui são orientações práticas, né, para a igreja. A gente já vem falando sobre isso. Então, a gente conversou sobre, no capítulo 15, a gente tem aqui 4 bloquinhos, né? O foco aqui desse capítulo é a imitação a Cristo e também o foco do próximo, né? E foco aos gentios também, que a gente vai falar. E nesse primeiro bloquinho que a gente viu aqui, do versículo 1 ao 13, né? Que Paulo fala sobre a imitação a Cristo, ele ainda vem naquela mesma toada do capítulo 14, né? Falando o quê? De como que a gente deve agir com os irmãos dentro da igreja. Com os irmãos que podem estar pensando diferente, porque cada um tem uma maturidade de entendimento da palavra diferente do outro, e muitas vezes a gente tem essas discordâncias de ideias, mas que a gente não deve nem desprezar, né? Aquele que é um pouco mais maduro não deve desprezar o que tem menos entendimento, assim como o que tem menos entendimento não deve julgar o que tem mais. O que Paulo foca aqui é que a gente deve acolher. E aí ele veio descrevendo tudo que como que a gente deve agir, como que a gente deve fazer. E aqui no primeiro bloquinho do capítulo 15, que ele vem encerrar vamos chamar assim, essa questão, que a gente viu no domingo passado, ele veio também comparar com Cristo, né? Falou, pô, Jesus nos acolheu do jeito que nós somos. Então, ele foca isso nesse primeiro bloquinho, a gente já viu isso domingo passado, e agora, a partir do próximo bloquinho, a gente vai mudar um pouco do assunto. Vocês vão ver que agora vai mudar um pouco do assunto. Ele está fechando esse assunto, onde ele deu todas as orientações. No próximo bloquinho que a gente vai ler hoje, a gente vai ver que vai mudar um pouco. E a gente viu aqui o quê? Que ele falou, a gente viu, ele falou que o nosso Deus é um Deus de paciência e um Deus de consolação. Então ele fala, se o nosso Deus ele tem paciência com a gente, nós devemos também ser assim com os irmãos. Ele diz que o nosso Deus nos consola, nós temos que ser assim uns com os outros. Né? No final ele fala do nosso Deus de esperança, né? Porque agindo assim, nós vamos ter a esperança da vida eterna, a esperança do poder do Espírito Santo se manifestando na gente, se manifestando na igreja. Então, ele focou isso, o acolhimento de uns aos outros, assim como Cristo nos acolheu, do jeito que somos. Então, a gente fechou aqui esse primeiro bloquinho falando sobre isso, né? E agora, ó, aqui no nosso índice, nós vamos começar hoje o segundo bloquinho,
que agora Paulo já vai mudar um pouco. Vamos dizer assim, ele já falou tudo que ele já tinha, ele já ensinou, uma carta muito rica, a gente viu, já disse como que a gente tem que ser, como temos que praticar aí o nosso convívio com os irmãos na fé. Agora, esse capítulo aqui, ele vai falar um pouco sobre ele, né? Ele vai falar um pouco sobre a excelência do ministério dele, né? Qual que é o foco dele? Ele vai falar um pouco do ministério dele, vai dar algumas explicações, vai falar do plano dele, né? Então, esse bloquinho 15, que praticamente é o penúltimo, né? Ele vai dando esse fechamento, e lá no 16, quando a gente terminar o 16, ele é um pouco mais rápido também, que ele vai ser mais as saudações mesmo, né? Vai ter algumas dicas também para a gente, mas são poucas. Então, vamos ler aqui esse segundo bloquinho, onde Paulo vem falar um pouco sobre o ministério dele. Ele vai falar um pouco da ação do Espírito Santo. Então, vamos ler? A gente vai ler do versículo 14 até o 21, né? A gente estudou domingo passado do 1 ao 13, né? Aí a gente encerrou o assunto relacionamento dentro da igreja. Agora a gente vai começar do 14 até o 21, nós vamos falar um pouco de Paulo, ele vai explicar algumas coisas bacanas aqui para a gente hoje, tá bom? Então vou ler aqui. Aí depois a gente faz os nossos comentários. 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. De maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me desse modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre um fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-los os que nada tinham ouvido a seu respeito. Amém? Então, esse bloquinho aqui, ó, que interessante. Então, tenho aqui algumas anotações que eu queria compartilhar aqui com os irmãos. Já lá no versículo 14. Então, ele já está elogiando os irmãos, né? Ele está elogiando os irmãos, né? Para quem ele está mandando essa carta, e ele está falando o quê? Ele está falando assim: bom, agora vocês já estão aptos, vocês já estão com conhecimento. Então, vocês estão aptos ao aconselhamento, vocês já estão aptos a um ajudar o outro, né? Então, é mais ou menos assim, ó. Pessoal, eu sei que vocês têm conhecimento, eu sei que vocês têm bondade, né? Eu sei que vocês já estão aptos. E aí ele vai falar sobre isso. Bom, ele vai falar então, e a gente já vai discorrer sobre isso. E aí ele vem no versículo 16, né, no 15 e no 16. Ele vem falar o seguinte: eu escrevi essa carta aqui, né, para trazer trazer a memória. Ele vem repetir alguma coisa aqui. O que é que ele vem repetir, que ele vem trazer de novo? Ele vem reforçar aqui. Está até no próprio título aqui. O que Paulo vem reforçar para a gente? Para eles, né? Para quem ele está escrevendo. Ele vai reforçar aqui
que ele é o ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Então, ele está querendo dizer aqui, o foco dele é anunciar o evangelho para os gentios. Então, aqui no versículo 16, ele está focando isso. Ele está falando, olha, gente, meu foco é os gentios, né? Por quê? Para que ele quer equalizar. Lembra que a gente falou que ele fica sempre querendo equalizar, o que era muito difícil na época, né? Hoje nem tanto, mas na época tinha uma diferença muito grande entre gentios e judeus, né? Os gentios não tinham nenhum conhecimento de nada. Então, o foco do Paulo era trazer eles no mesmo nível, trazer esse conhecimento para os gentios, né? Não só simplesmente crer em Jesus, mas conhecer a palavra, conhecer uma série de coisas. Eu falo do exemplo comigo mesmo, né? Eu era cristão, né? Sempre acreditei em Jesus, tal, mas eu não tinha um conhecimento muito profundo sobre a palavra, sobre as escrituras, enfim, não tinha mesmo. Mas eu tinha minha fé em Jesus, tal, mas depois que eu vim para a igreja, eu vi que tinha muita coisa para aprender realmente. E aqui a gente vê um esforço de Paulo, né, explicando que o foco dele é nos gentios, porque ele queria meio equalizar mesmo, né? Equalizar trazer o conhecimento para eles, para que eles ouvissem de Jesus e para que a oferta deles fosse aceitável, né? Já até grifei o aceitável aqui, porque assim, para que eles tenham um entendimento, não é só ser um cristão sem entendimento e continuar tendo uma vida diferente do que Deus espera da gente, né? Tem que ter sim conhecimento, tem que buscar sim esse crescimento espiritual, né? Não é só se converter e acabou, né? E aqui, então, né, o que eu queria também focar aqui nesse versículo, e eu até queria, antes de passar a palavra para o Edgar, falar um pouco sobre plantar e regar, né? A função de Paulo aqui era mais plantar do que regar, né? A gente vê que são coisas bem distintas, né? Paulo, o foco dele era plantar, né? Ele não era uma pessoa, foi lá, fez a igreja, ficou lá na igreja, ficou lá. Não, ele viajava. Por quê? Ele ia plantar, ele fundava novas igrejas, ele viajava muito, e mesmo quando ele estava preso, ainda fazia as cartas, né? Então, ele era uma pessoa de evangelizar, de plantar, né? E ele queria, e as igrejas têm uma função, nós todos, né, temos uma função aí de regar, né? Então, ele meio que falou, olha, vocês já estão aptos aí, né? Vocês já estão aptos vocês já têm conhecimento e vocês podem ajudar os outros, tal. Vocês já podem regar, né? Mas eu vou continuar plantando, né? Eu não vou ficar aqui regando. Então, muitas vezes a gente tem na nossa igreja, isso é comum, é normal, que a gente regue, que a gente não deixe, né? Que a gente não deixe esfriar, que a gente vá crescendo, né? No nosso entendimento, que a gente vá crescendo no fortalecimento espiritual. E o Paulo, ele está falando assim, eu preciso focar aqui na planta, vamos chamar assim. Eu vou plantar, eu preciso... Eu estou falando aqui, trazendo de novo à memória que o meu foco é anunciar o evangelho entre os gentios. Edgar? Eu queria comentar só sobre esse de 14 a 17. Uhum. Nós temos aí algumas... Paulo frisa ali, ele repete, ele dá maior ênfase à questão mesmo de você estar se gloriando em Deus, né? Quando ele faz alguma coisa, né, ele está apto a poder orientar os irmãos ali naquela hora por algo que ele recebeu de Deus, né? Ele não vem pela própria força, né? Só pelo próprio entendimento, né? E sim, sempre falando que ele está se gloriando em Cristo Jesus, né? E ele está falando de forma ousada, porque Deus, né, deu essa condição a ele, né?
Então, às vezes a gente fala, eu sou usado, eu sou isso, eu sou... Não, eu, cara pálida, como diria. Não, nada. Calma lá, né? Calma lá. Você está fazendo tudo isso porque Deus te dá condições para tudo isso. Então, essa força para fazer, essa força para orientar, né? Para admoestar, para falar, para exortar, para direcionar, vem de Deus, né? Deus que te deu essa aptidão para poder fazer tudo isso, né? Então, pela graça, né, de Deus, ele está fazendo tudo isso. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa na igreja, às vezes a gente se acha né? Eu prego, eu falo, eu canto, eu danço, né? Sabe? Calma lá, né? Deus te dá essa condição, né? Então, a sua vida nas mãos de Deus, tudo isso vai ser, né? Vai ser colocado nas suas mãos e você vai saber o que fazer, né? Pela graça de Deus, não pelo seu conhecimento, só dos seus estudos, do meu conhecimento bíblico, da minha força física, da minha voz, né, forte. Isso tudo são condições, são elementos que vão compor a sua vida na igreja, né? Vão ser instrumentos para isso tudo ser colocado em prática, né? Então, Paulo frisa ali, mesmo conhecedor da palavra, mesmo ensinando, mesmo direcionando, ele o tempo todo ele fala da questão de ser um ministro de Jesus Cristo, né? De se gloriar em Cristo e de estar nas mãos de Deus, né? Então é um trecho bem interessante, ele explica o Sim. tempo todo isso, né? Sim. E só reforçando, inclusive, né, Edgar, no capítulo 14, quando ele fala da gente não agradar a gente, né, e sim a gente agradar o próximo, né, também é um fator relevante quando ele está focando a questão do servir, né? Jesus, ele Sim, sempre, o foco dele era servir, o foco sim, dele sim, era o outro, né? E aqui ele falava, não adianta a gente ficar pensando só na gente, a gente agradar a gente, eu tô lá porque eu preciso, para mim, eu preciso crescer, eu sim, preciso isso, preciso. Ele fala também, ele falou disso, né? E aqui ele está falando sobre gloriar-se não em si mesmo. E Paulo, ele tem um currículo bastante bom. E ele não fala sobre o que ele é, o que ele fez e tal. Ele só fala o quê? Do que Deus fez através dele. Então, toda hora ele deixa essa informação e ela é importante para a gente. O que Deus fez sim, através dele, mas o que Deus aquela, fez. aquela máxima que a gente sempre ouve e pouco pratica, né? Que diminua eu e que cresça, né? A Isso, Deus, que Jesus Cristo venha a aparecer, né? No sentido de ser o que direciona. Então, eu sou um instrumento para que esse evangelho seja divulgado, e não eu sou o evangelho, né? Então, assim, tem isso. muitas pessoas que às vezes começam a crescer demais no conhecimento, no sentido de falar, eu sei, né? Eu sei porque Deus me Eu deu as fiz. condições para tudo isso. Eu fiz, eu preguei, eu levei muitos a. Você foi um instrumento para que Deus, né, tocasse essas pessoas. Então, assim, é, não se glorie, né? Eu conquistei tantas almas para ajudar. Isso não é, sabe, não é não deveria ser a sua bandeira no sentido de eu sou o conquistador de almas para Jesus. O mérito todo e a glória toda a Deus, o tempo todo. Não é assim, de vez em quando eu me né, vou me gloriar e aí daqui um pouquinho eu vou gloriar a Deus. Não, o tempo todo essa glória é de Cristo, né? Porque Então, Ele que o faz Edgar, tudo isso. o Edgar fez Edgar curou um fulano, por exemplo, né? Ah, o É, Edgar curou fulano, né? O Edgar fez lá uma oração e curou fulano. Não, não foi o Edgar. E se isso é fosse assim, não, o duro. Edgar curou, então amanhã vai ter uma fila lá na casa do Edgar, porque ele, não, é o Edgar. Não, tá errado, né? E O isso tem Edgar não curou acontecido na ninguém. igreja, né? É. Isso tem acontecido na igreja, né? As caravanas para algum lugar ou outro, para que determinadas pessoas façam tal coisa. E aí é como você começa a direcionar a sua fé naquela pessoa. E na verdade ele está sendo usado por Cristo, né? Ele está sendo usado por Deus para que tudo aquilo aconteça. Então que ele, né, indique sempre a direção. Olha, eu estou sendo um instrumento aqui. E eu não sou o foco da coisa. Eu sou, né, um grãozinho de areia nisso que Deus criou, né? Eu sou, né,
é muito pequeno diante da grandeza de Deus. Então, que tenhamos esse entendimento que Paulo teve do 14 ao 17 aí, né? Sim. Para poder, Inclusive, no 17 aqui, né, Edgar, que ele fala gloriar-me em Cristo, né? Ele sempre fala em gloriar-me em Cristo nas coisas concernentes a Deus. Claro, a gente está falando aqui das coisas espirituais. Por exemplo, você sabe que eu faço um miojo, o Edgar se conhece, sabe que eu sou é o bom miojo de com miojo. ovos, né? Com ovos que Eu você faço um mistura, miojo, né? então, é isso. Então, eu faço miojo, sou bom de fazer miojo, né? Poucos fazem como você faz o miojo, né? Isso, Poucos, então né? sou eu, isso sou eu mesmo, né? Você está Então, se não é gloriando, disso né? que Paulo está falando. Ele está falando do quê? Das coisas concernentes a Deus, aqui no versículo 17. Está falando da questão espiritual. Sim. Que essas coisas concernentes a Deus não pode ser a pessoa, né? Tem que ser Jesus, tem que ser Deus. Tanto que ele frisa, Gloriar em Jesus nas coisas espirituais, né? sim, tanto Muito que ele bom. fecha esse comentário concernentes a Deus, né? Então a gente está falando Isso, da questão espiritual. Não do meu miojo, que é o melhor de Osasco, né? Vamos ver aqui no 18, por exemplo, eu grifei ele inteiro, porque ele vem reforçar isso que a gente falou, Edgar. Ó, porque ele fala assim, ó, não usarei discorrer. Peraí, deixa eu tinha ler perdido a aqui. conexão aqui. Aqui, peraí. Ó, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Olha lá. Então, isso que está falando é Cristo que fez através dele para conduzir os gentios à obediência. Então, ele está focando aqui, está enfatizando a questão dos gentios, porque ele quer também falar isso para eles, que ele está escrevendo a carta para reforçar essa questão, porque ele já vai falar dos planos dele aqui, tá? E aí ele fala, por palavra e por obras. Então, não só, a gente não tem que só entender os ensinamentos, mas a gente também tem que agir adequadamente. A gente também tem que agir, né, consistente com a palavra, né? A gente tem que aprender e colocar em prática. Aí, aqui no versículo 19, ele vem reforçar, o que você já falou, Edgar, por força de sinais e prodígios, de quem? Pelo poder do Espírito Santo. Olha só, quando a gente está, né, focado nessa questão, a gente consegue viver uma vida em Jesus, a gente vai ter sim o Espírito Santo agindo. A gente vai ter o poder do Espírito Santo conduzindo. Então, quando ele fala aqui, né, a gente até deu um nome aqui nesse bloquinho, que ele fala sobre a ação do Espírito Santo, é verdade. Porque o Espírito Santo, ele vai agir nas nossas vidas, ele vai agir na igreja. E a gente tem que permitir isso, a gente tem que ter esse conhecimento, a gente tem que ter esse crescimento espiritual, esse entendimento que tudo vem de Deus, e permitir que ele use a gente como esse instrumento. E aí, se a gente permitir, se a gente conseguir entender essa ideia, ele vai, através do Espírito Santo, ele vai conduzir tudo. E Paulo deixa isso claro, que ele fala que é pela ação do Espírito Santo que as coisas vão acontecendo. Então, isso aqui está muito claro para a gente, né? O que ele Marcelinho, fala que não é pessoal? Diga. olha que interessante, né? Porque ele fala que a gente, por intermédio de Jesus Cristo, e tudo isso vai acontecer para gerar obediência entre os gentios, né? E entre os judeus também. Ele não diz aqui, mas Sim. possivelmente, porque ele estava falando para todos ali, porque a gente tem muitos, eu tenho muito, e alguns um pouco mais, um pouco menos, a tendência a questionamentos, né? E por quê? E por quê? Mas, sabe, a gente questiona isso o tempo todo. Então, Cristo, faça isso porque isso é agradável, né? Faça isso porque isso vai gerar união, unidade na igreja, vai gerar novos, né, convertidos, isso vai ser importante. E aí a gente questiona, e para quê? E por quê? E como assim? Mas, sabe, a gente começa a questionar. E aí essa obediência é porque Deus está falando com aquele homem de Deus, né? E você entendendo que isso tudo vem de Deus, isso vai gerar obediência, né? Não é contestar tudo, né? Hoje a gente tem uma tendência, né, a contestar quase tudo, né? Não é muito próprio hoje do ser humano moderno, né?
contestar, porque é demonstrar que você tem um pouco de dúvida, que você conhece outra saída, outra maneira de viver, outro modo de entender. Parece que é importante você demonstrar esse conhecimento, essa inteligência. Então, isso na sociedade hoje é muito exigido, né? Que você não aceite. Não, você vai aceitando isso tudo, né? Não. Contesta. Você tem que duvidar, você tem que perguntar por quê. Então, mas aí ele está falando, obedeça o evangelho, né? Entenda e obedeça. Ouça, veja, né? Compare as escrituras e obedeça, né? Isso, Que são mandamentos de Deus, né? exatamente. E aí no 20, né, ele fala que ele está se esforçando para fazer desse jeito, né? Então, ele está esforçando sim. Para quê? E ele está falando aqui, reforçando aqui, que ele para pregar o evangelho onde Cristo não foi anunciado. Paulo, ele está dizendo aqui, inclusive ele cita as escrituras, né? Sempre a gente vê ele citando as escrituras. Quer dizer, não sou eu que estou dizendo, mas é uma coisa que vem de Deus. Eu até pus aqui em vermelho, ó. Hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícias dele, e compreendê-los os que nada tinham ouvido a seu respeito. Então ele está focando aqui, falando que o foco dele é anunciar o evangelho onde Cristo nem era conhecido, né? Então ele fala, entre os gentios eu tenho esse foco. Paulo, a função dele não era pastorear, né? Não era ficar numa igreja pastoreando. A função dele era divulgar. Tanto é que ele é uma pessoa de muita viagem, né? Então a função dele era plantar. Regar E já é ele tem outra ali, função. Pastor quer falar. É interessante aqui, eu estava observando aqui na leitura da Bíblia, quando ele fala assim, uma palavra aqui, ilírico, né? Então, essa palavra aqui, esse local aqui, e eu estava observando onde fica fica essa lá na palavra. Albânia, pastor. Isso, lá Croácia. perto da Iugoslávia. Perto da Croácia. Iugoslávia lá, ilírico. E a distância, ele falou, a distância, eu estava observando aqui no comentário, que a distância de Jerusalém até lá, por isso que Paulo fala a distância longa, tal, até lá você vai, é de 2.400 quilômetros. Então, Paulo estava salientando, falando sobre isso, da distância, né? E outra coisa que eu achei interessante aqui também sobre os sinais, aqui que o próprio Deus, né, a palavra do Senhor, fez uso dessa palavra dos sinais para autenticar a pregação e o ensino verdadeiro. Fala, olha, e o ensino verdadeiro, quer dizer, o passado, o presente e o futuro. Está trazendo aqui que realmente existe e sempre vai existir os milagres que alguém, um homem de Deus, uma mulher do Senhor pode fazer através do nome de Jesus, né? Então, aqui é interessantíssima essa palavra, né? Então, eu queria deixar para vocês também. Sim, sim. E aqui, ó, então a gente viu aqui, né, as explicações de Paulo sobre qual é o foco dele, né? E também falou sobre a ação do Espírito Santo, né? Porque ele está falando, ele é um instrumento. A ação é do Espírito Santo. Então, ele agora nesse próximo bloquinho, nos dois próximos bloquinhos, ele vai falar dos planos dele e vai pedir orações aqui, que vamos encerrar esse capítulo 15. Vamos ler aqui, ó. Então, a gente já falou da imitação a Cristo, o tratamento dos irmãos, no primeiro bloquinho. No segundo bloquinho, ele já começou a falar dele, do ministério dele, do foco dele. E agora ele vai falar dos planos dele. E depois ele vai pedir as orações aqui. Então, eu vou ler aqui o primeiro bloquinho, onde ele está falando dos planos dele. Do 22 até o 29. Vamos ler? E essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo, quando em viagem para a Espanha. Pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado.
depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta de benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Bom, esse bloquinho aqui, então ele está falando assim, ele já deu algumas explicações, e agora ele está falando os planos dele. Fala, por esta razão, né? Qual razão? Né? Qual é a razão que ele está falando que ele está impedido de visitar? Por esta razão, que ele já acabou de explicar aqui, que o foco dele é plantar, né? Que o foco dele é levar o evangelho aos gentios, e ele já falou que agora vocês já estão todos bem entendidos, vocês têm bondade, vocês têm conhecimento, então vocês podem ajudar uns aos outros. Por essa razão, que eu estava impedido de visitar-vos, porque eu tenho outras coisas para fazer, né? Ele pensa, assim, em visitar quando ele for para a Espanha. Então, ele já fala assim, ó, eu pretendo, sim, visitar vocês, eu penso em fazer isso. Então, quando ele for para a Espanha, ele passa lá. Ele passa lá, e aqui, ó, no versículo 24, né, quando ele fala assim, que eu penso em fazê-lo, né, penso em visitá-los, quando eu estiver na minha viagem para a Espanha, e aí, na passagem, eu estarei convosco. Ele fala aqui no versículo 24. E aí ele fala, e que para lá seja por vós encaminhado. Eu até grifei esse por vós encaminhado aqui, é mais ou menos assim, é um detalhe importante para a gente entender quando a gente fala de encaminhar, enviar, né? É muito comum na igreja, né? Você, quando vem essas pessoas assim, vem as pessoas falar do evangelho, ou vem fazer algum ensinamento, ela tem alguma indicação, ela tem que nem, eu vou pegar o exemplo do pastor hoje, falando que hoje vai vir pregar na nossa igreja o pastor Manuel, né? Então, isso é importante, por quê? Porque quando a gente for lá escutar a palavra do pastor Manuel, a gente já viu que alguém indicou para ele, alguém enviou para ele ir lá na nossa igreja. Ele não vai chegar lá de paraquedas e começar a falar, né? Então, aqui, quando ele fala assim, seja por voz encaminhado, ele também tá sugerindo isso, né? Que a gente indique, que a gente fale das pessoas para os irmãos, né? Lembra lá atrás, quando ele falou que a gente tem que enaltecer os irmãos, né? Não focar nas coisas ruins e focar sempre na edificação, né? Paulo aqui, quando ele fala que seja por vós encaminhado, tem muito disso da gente falar de indicar as pessoas, falar das pessoas para as outras, para quando ele chegar lá já saber que ele está passando por lá com alguns propósitos. Bom, e aí, no 25, ele fala, só que agora eu estou de partida para Jerusalém. Então não dá para ele ir ver isso agora, porque agora ele vai para Jerusalém. Então ele está se preparando para ir para Jerusalém. Por quê? Porque ele fala que lá aqui no 26, ele fala, né, que lá na Macedônia, lá na Acaia, eles têm lá um projeto de levantar lá uma coleta de benefício para os pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Quando ele fala assim, dentre os santos que vivem em Jerusalém, né, os pobres, ele está falando dos judeus. Quando ele fala aqui santos, ele está falando dos judeus. Os judeus que são cristãos, eles que estavam passando por dificuldade, estavam numa situação muito difícil lá em Jerusalém. E eles fizeram uma campanha, como a gente faz, né? Campanha de ajudar os pobres. Então ele estava fazendo aí um projeto de coleta de benefícios para levar lá para Jerusalém. E para quem que era? Para os santos que vivem em Jerusalém. Ele estava falando dos judeus, dos cristãos que estavam passando necessidade. E aí, esse projeto, né,
esse levante que eles estão fazendo lá na região da Macedônia e da Acaia para fazer essa coleta, né? Eles estão fazendo isso entre os gentios. E aí no 27, ele explica isso, ó, quando ele fala assim, que eles também são devedores, porque se os gentios têm participação nos valores espirituais dos judeus, deve também servi-los com bens materiais. Então, ele está falando assim, poxa, né, os judeus estão ajudando os gentios a um crescimento espiritual. Não tem problema nenhum você ajudar as pessoas com bens materiais, né? Então, ele está explicando aqui, né, essa questão também da gente, não só a questão espiritual, mas que a gente também deve ajudar as pessoas, por que não, né? E aqui ele está contando desse caso. Aqui ele está contando desse projeto que ele está envolvido e que ele vai para Jerusalém, né? E aí ele está explicando, pô, né? Eu preciso ir lá também, né? E aí também, ele falou, aí quando eu concluir isso daí, aí sim eu vou fazer o meu projeto de ir para Espanha. E aí ele pretende visitar os irmãos para quem ele está escrevendo esta carta. Então, um detalhe importante também que ele chama atenção aqui, né? Que ele fala desse benefício e tal. Ele também tem essa preocupação que essas coisas sejam bem entendidas e bem aceitas, né? Por quê? Porque existe, como eu já falei, naquela época, Paulo ele tem umas dificuldades, né? Porque são povos diferentes, judeus e gentios. Então, ele precisa trabalhar bem esse assunto, né? Os gentios vão ajudar os judeus na dificuldade, né? Ele vai fazer com que eles entendam e aceitem bem isso, né? Fala, Edgar. Nós temos aí também informações bem interessantes, porque se você tem ali uma região que é porta da Europa, ali Macedônia, né, Acaia, que também são regiões meio gregas ali na região da Grécia, eles têm minério, eles têm uma porção de coisas que isso gera retorno financeiro para eles, então aquela região é uma região rica, né? E eles estão sentindo ali a situação, e Paulo, né, informando, e eles querem ajudar com essa parte financeira. Então a preocupação não só espiritual, né, não só de valores espirituais, mas de valores físicos, monetários mesmo, ajudar. Você está sabendo que uma igreja está em dificuldades, né? Ou você vai acumular todos os tesouros na sua igreja. A minha igreja está com muito dinheiro, nós vamos construir 18 andares em cima da igreja porque a gente não tem mais onde gastar o dinheiro. Não, né? Então, se preocupar com esse corpo de Cristo, que também precisa de uma ajuda aqui ou ali, né? Um equilíbrio, uma situação talvez mais difícil em Jerusalém, lá na Macedônia é muito mais tranquilo. Então, ele quis aí frisar que a gente tem que se preocupar com esse corpo, né? E não é só levar essa parte espiritual que ele está levando, esse redirecionamento espiritual que ele está dando para o pessoal de Roma, mas ele quer frisar que, olha, prestem atenção aqui, esse povo da Macedônia e da Acaia, eles estão ajudando agora o pessoal de Jerusalém, com uma condição financeira melhor, podem ajudar os que estão precisando. Então, assim, para que esse povo de Roma pense naqueles que estão precisando também financeiramente, que o foco não seja só espiritual. Às vezes o irmãozinho não tem alimento, e ele está indo para o culto e, eu vou orar, ora irmão, que tal? E aí você pode até ajudar com a parte de alimento para aquele irmãozinho, mas você não está nem aí com a parte de alimento, né? O importante é o espiritual, é importante, mas se ele não comer um bom prato de comida, de alimento, para poder ir para o culto, talvez ele não consiga voltar para casa, né? Sabe, fisicamente. Então há de ter uma preocupação da igreja com a parte também física, né? A parte material também, né? E ele está frisando ali, né? Explicando para esse povo, né? Essa preocupação. Isso mesmo. Muito bem. E aí, por fim, no último bloquinho aqui, ele pede orações. Olha que interessante. Eu vou ler aqui os últimos 4 versículos, né, onde
Paulo está fechando aqui a carta e pedindo orações, tem uma coisa interessante para a gente ver. Ó, vou ler do 30 ao 33. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, a visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Olha só que interessante. Logo na hora que ele pede oração, ele já fala da Santíssima Trindade, né? Ele foca. A oração tem que focar na Santíssima Trindade. Ele fala, por nosso Senhor Jesus, pelo amor do Espírito Santo, nas orações a Deus a meu favor. Logo de cara ele já pede oração e ele já enfatiza aqui essa questão importante da Santíssima Trindade, né? E o que ele pede? Ele pede duas coisas, né? Para que livre dos rebeldes, né? Porque a gente já falou, são coisas materiais, né? Então, o caminho, você sabe que pode acontecer muita coisa. Então, nos livre dos rebeldes, porque senão pode prejudicar esse projeto de levar coisas para o pessoal lá em Jerusalém. Então, ele pede isso. E pede também que o serviço dele em Jerusalém, todo esse trabalho, né, de ajuda dos gentios para os santos ou para os judeus, que são os que estão precisando, seja bem aceito. Olha lá, a gente acabou falando, por quê? Ele está falando, ore para que eles entendam bem essa ideia, que eles também podem ter ajuda né, de um povo que não é cristão, né? Então, ele também tem esse desafio. Lembra que eu falei desse desafio de fazer entender, né? Porque aquele povo às vezes não gosta de se misturar, nem para receber uma ajuda. Então ele tem ali um desafiozinho. Por isso que ele falou: ó, orem para mim também para esse desafio, porque o pessoal que vai receber essa doação entenda e receba e seja bem aceito esse trabalho, né? E aí ele fala, por quê? Ele quer ter orem para que eu tenha bom êxito, porque a hora que eu voltar aí, na vontade de Deus, eu chego aí com alegria. Né? Pela vontade de Deus. De novo, ele reforçou aqui, pela vontade de Deus. E aqui, assim, a gente fecha o capítulo 15, né? Aí no domingo que vem a gente vai falar sobre o 16. E aqui, então, a gente fechou aqui o capítulo 15. E eu vou passar aqui para quem tiver alguma observação, quem quiser fazer alguma pergunta. Aí temos aqui 10 minutos, né? Então dá para falar alguma coisa e também pedir para o pastor fazer a oração final. Então daqui a pouco o reloginho já começou a contar aqui os 10 minutos, né? Alguém quer falar alguma coisa? O pastor? O Edgar quer frisar alguma coisa? Vou deixar o pessoal agora, vamos ver se tem uns comentários aí, são interessantes, né? Porque a gente tem tanta coisa para comentar. Na verdade, eu acho que seria interessante aí, quando a gente passar aí para o próximo capítulo, né? Que é um pouquinho mais curto, na próxima aula, possivelmente a gente abrir aí para as pessoas comentarem, para os irmãos comentarem o que perceberam de interessante, o que mudou, né? A visão deles perante a igreja e pela vida espiritual que eles têm agora, como eles estão vivendo e como eles estão entendendo esses ensinamentos de Paulo aí para a gente, né? Sim. E no próximo domingo, eu imagino, né, Marcelino, a gente pode até fazer aí uma abertura maior para que as pessoas, os irmãos que estão participando desses dias aí, tenham, até mesmo anotem algumas coisas, passem para a gente aquilo que foi em destaque, aquilo que foi mais relevante para a vida espiritual deles, né? Isso seria bem interessante para a próxima aula, né? Sim, antes da gente passar para a próxima carta. Isso, eu mesmo tenho aí várias coisas que me fizeram refletir sobre como eu estou me portando diante das coisas de Deus, tal, né? Isso me foi muito importante, e eu penso que para todos os irmãos também, imagino que também sempre tem alguma coisa que falou muito mais forte do que para, né, outros, né? E isso faz efeito, né, para a igreja, de modo geral, né? Imagino que para o pastor algo tenha sido algo de que deu mudança de pensamento, né, também. Mesmo com o pastor, a gente fala, puxa, mas o pastor lê, reflete o tempo todo sobre a palavra, não, mas às vezes uma releitura sobre um pequeno texto faz um sentido totalmente novo na vida dele, né? Então que todos tenham, assim, esses textos como
uma reflexão sobre aquilo que a gente está fazendo dentro da igreja, como a gente está se comportando diante das coisas de Deus, né? Eu acho muito legal. E esses textos são X, né? Importantíssimos. Edgar, muito Sim. que nem você falou aí, né? Sobre a pessoa, a gente se focar nessa situação quando a pessoa está na igreja ou um irmãozinho, a gente prestar atenção, né? Verdade? Já aconteceu de eu perguntar para a pessoa e a pessoa falar, hoje eu nem tomei café, né? Sim. Então, você falou aí, eu coloquei lá, é verdade, que já aconteceu. A importância. Nem você falou, eu não, né? Deus, né? Aí eu falei com a pessoa falou assim, hoje eu nem tomei café. Então, que a gente também fique com esse olhar de misericórdia pelas pessoas. É isso, eu creio que é isso que Paulo está falando nessas cartas. Sim, né? Paulo baseado naquilo que Cristo fez, né? A pessoa está Quando triste, Cristo... olhar, presta atenção nas pessoas, né? Sim. A gente está precisando de uma ajuda, mas ela não vai falar. Mas se você se focar mesmo pela misericórdia de Deus não mostra muitas vezes, viu? Eu já aconteceu tudo isso, a pessoa fala o café da manhã. Está meio Então, picotado aqui, mas estou ouvindo. É isso, entendeu? Amém. Misericórdia, amor, carinho. Sim, às vezes a pessoa não está naquele momento precisando de que você faça uma reflexão bíblica com ela, né? Ela está precisando de um pão com manteiga e um café com leite, sabe? Ela está precisando de uma palavra mais pessoal, de olha, eu posso te ajudar, eu posso te levar lá, eu posso orientar você, o que eu posso fazer por você? Até fisicamente, até assim, uma roupa, uma blusa, um alimento. Então, às vezes, isso também atrai. Jesus Cristo multiplicou pães e peixes, né? Ele levou a palavra, mas ele levou alimento espiritual e alimento físico, né? Então, a gente... A pessoa pergunta o que você está precisando, o que a gente pode ajudar. Isso é muito importante na igreja, que nem nós fizemos um curso lá na Igreja Renovada, sobre o Filemon, né? Um dia só, ele teve lá uma palestra, e foi umas pessoas da igreja. Então, ele falou o modo da gente recepcionar as pessoas na igreja. A nossa igreja está, graças a Deus, ela está assim, bem no que ele pregou lá, no que ele falou, no que ele orientou, sabe? A gente tem que fazer algumas mudanças, mas eu acho que nossa igreja está dentro desse foco de ajudar. Amém. 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 Agora eu vou passar para o pastor, que tem aí 4 minutos, pastor. Bom, eu só quero, nesse capítulo 15 aqui, é sempre importante você observar no final dos capítulos, existe uma peroração daquilo que estava acontecendo, e o que Paulo falou. Então, no final desse capítulo, ele fala, e isso aqui é a mensagem para nós, né? Qual é a mensagem desse texto todinho aqui, nos nossos dias, né? Aí Paulo falou assim, rogo-vos, depois que ele falou, rogo-vos, irmãos, com nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor. Olha só, ele fala, então parece que ele estava tão assim, angustiado, né? E precisando de oração, que ele fala assim, eu estou rogando por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo. Olha só o que ele faz, né? Mas por quê? Que lutei juntamente comigo, ou seja, me ajuda, mas no que, Paulo? Nas suas orações. Né? Às vezes nós não podemos ajudar alguém que está distante, mas a nossa oração pode chegar até lá. Então, Paulo conclui dizendo aqui, me ajuda, você está longe, perto, mas me ajuda, porque para a oração não existe distância, a oração alcança qualquer distância, então, me ajuda em nome do Senhor Jesus e pelo amor do Espírito. Olha só que ele enfatiza, né? Enfatiza essas duas palavras que é tão importante, e glória a Deus por isso, né? E a nossa igreja tem um grupo de oração, não é um grupo grande, mas é um grupo que está pagando um preço de oração, que está orando pelas pessoas também. Então, nós temos que agradecer a Deus por essas irmãs que oram, irmãs e irmãos que participam também de quarta-feira, né? Amém. Pai amado, eu quero te louvar, meu Deus,
Quero agradecer, Pai amado, pelo ensinamento da Tua palavra no domingo de hoje. Pai amado, que realmente nós possamos ser intercessores das pessoas, Pai, que tanto necessita, Pai. Pai amado, que a nossa igreja, que a família em oração, possam pôr em prática esse nome, Pai, que o Senhor tem nos dado. Obrigado, meu Deus. Abençoe todos, Pai amado, que estão assistindo ou vão assistir. Pai amado, dê a bênção para cada um que necessita, Pai. E abençoa também o culto de hoje, abençoa o pastor Manuel, cubra ele com teu sangue, dê tua graça, tua bênção para ele, usa ele com poder e autoridade, Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a nossa igreja agora e para sempre. Amém. Amém! Shalom, Adonai! A paz do Senhor! Bom domingo a todos! Pessoal, Deus abençoe a todos. Vou tirar até o Olha Chazinho! quem tá com a Rose. Bom domingo. Ai, que coisa.